Olá! No trabalho de hoje, apresentarei a vida do compositor Guillaume Dufay. Guillaume Dufay nasceu em 1397 em Cambrai, na França, ou nos arredores, e se tornou menino do coro da Catedral de 1409 a 1411. Começou seu aprendizado na música em 1413 com Richard Locqueville até 1418, ano em que Locqueville faleceu. Em 1420, foi para a Itália, onde esteve a serviço da família Malatesta, em Pesaro, até 1426. De 1428 a 1433, foi membro da Capela Papal em Roma e, após um interlúdio de 2 anos ao serviço do Duque de Saboia, Dufay voltou a integrar a Capela do Papa em Florença e Bolonha de 1435 a 1437. Em 1439 até 1450, Dufay passou a maior parte do tempo em Cambrai, cujo Papa Eugênio IV concedeu-lhe a função de cônego, padre responsável pela administração da igreja, geralmente catedral ou basílica. Em 1452, voltou a desempenhar a função de mestre de coro do Duque de Saboia e permaneceu até provavelmente 1458. Depois, retornou a Cambrai, onde faleceu em 27 de novembro de 1474, com 77 anos. Dufay era excepcionalmente instruído, pois era doutor em Direito Canônico pela Universidade de Bolonha. Se foi nomeado para cargos eclesiásticos importantes, não foi apenas por causa da música, embora fosse muito admirado quanto compositor, mas também por sua erudição. Dufay foi o compositor dominante do início do Renascentismo e a figura mais influente da música ocidental no século XV. Contextualização histórica. Os principais tipos de composições no período borgonhês foram as missas, os magnificats, os motetos e as chansons profanas com textos em francês. A maioria dos compositores nortenhos eram oriundos de uma área que se compreende a moderna Bélgica e extremo nordeste da França, e estavam ligados de alguma maneira com a corte borgonhesa. Na época, por causa das recompensas oferecidas, a música passou a ser vista como uma nova arte que levou muitos a se interessarem por tal. Diversos compositores tiveram suas contribuições, dentre eles os mais influentes, que eram Constable, da parte inglesa, e Dufay e Banchois, da parte francesa. No final do século XIV e início do século XV, foram criadas capelas com excelentes recursos musicais. Papas, imperadores, reis e príncipes disputavam os serviços dos cantores e compositores eminentes. Dufay é habitualmente associado à corte da Borgonha, embora provavelmente nunca tenha sido um elemento regular da Capela Ducal. Obras: compôs 9 missas, 35 fragmentos de missas, 5 Magnificat, cerca de 80 motetos e hinos, sagrados ou profanos, 75 canções francesas, e criou um modelo perfeito da missa polifônica construída em cima de um cantus firmus. As missas de cantos firmos a 4 vozes são peças tardias na obra de Dufay, na sua maioria posteriores a 1450. Essas composições são frutos de métodos de construção que as distinguem das chansons, dos motetos escritos à maneira de chansons e das missas do início do século. Alguns aspectos das missas de cantos firmos de Dufay são característicos de um estilo erudito que se tornou dominante a partir de 1450. Agora, apresentarei algumas obras dele e no final apresentarei exemplos de algumas delas. Missa, C'est la face pâle. Nesta missa, Dufay utiliza o tenor de ballade da sua própria autoria como cantos firmos, aplicando-lhe o sistema proporcional, de forma que ouvimos as diversas velocidades nos diversos andamentos. No Glória, o cantus firmus ouve-se 3 vozes, primeiro com valores normais das notas, aumentados para o triplo, depois para o dobro e, finalmente, em valores normais, forma que a terceira audição à melodia torna-se pela primeira facilmente identificável. Outra característica é a repetição calculada da melodia que dá forma à glória, forma que é ainda reforçada pelo fato de que cada entrada do cantus firmus é precedida de um dueto. Além dessas repetições, a melodia de balada ao longo da missa existe na utilização daquilo que se deu o nome de um motivo principal.
Cada uma das divisões mais importantes de um andamento começa, na voz superior, com um motivo que a acompanha. No Glória, as palavras Et intera pax. Missa L'Homme Armé. L'Homme Armé é uma canção francesa popular, a qual a melodia foi base para diversas missas, onde quase todos os compositores do final do século XV e do século XVI escreveram ao menos uma missa, dentre eles, Dufay. Uma das obras tardias, a quatro vozes, de Guillaume Dufay, a missa L'Homme Armé apresenta um movimento central a uma melodia pré-existente na voz do tenor, enunciada pelo menos uma vez em cada um dos 5 movimentos da missa. Ave Maris Stella, hino para três vozes. É definida três vozes, onde a mais aguda faz uma melodia de embelezamento do canto. Alma Redemptoris Mater. É uma melodia de compaixão embelezada. Este procedimento é radicalmente diferente do modo como tais temas eram utilizados no antigo moteto dos séculos XIII e XIV. Resbellivous et faites Charlie foi escrita para o casamento de Carlos Malatesta e Vitória Colonna, sobrinha do Papa Martinho V, em 1423, quando Dufay se encontrava a serviço da poderosa família Malatesta em Rimini e em Pesaro.
exercis Deo,